Vou fazer um presente pra vovó. Ela vai amar. Deixa eu trabalhar um pouquinho mais aqui. Colocar um pouquinho de barro de cá. Esse braço parece meio torto. Olá, preciosa! Como você está hoje, minha preciosa? Eu estou ótima, vovó. Mas estou terminando uma surpresa para a senhora. Não olhe ainda, tá bom? Uma surpresa para mim? Eu gosto tanto de surpresas. Eu não vou olhar, não. Pode terminar com cuidado. Só mais um pouquinho aqui e... prontinho, vovó! Essa é a surpresa! Oh! Um homem, minha filha? O que significa? Vovó, eu fiz uma imagem de como eu penso que Deus é. A senhora sempre fala que gostaria muito de viver Deus, que será um dia muito feliz, então eu resolvi fazer uma imagem para a senhora. Ah, minha menina, sua intenção foi muito boa. Fico feliz de você querer me agradar. Mas precisamos falar sobre isso hoje. Falar sobre o quê? A senhora não gostou? É uma ótima escultura, muito bem feita. Mas não é certo fazermos esculturas de Deus, minha menina. Não, vovó. Quando Deus falou com Moisés e deu a ele os 10 mandamentos, ele disse: vocês não devem fazer nenhuma imagem para vocês. Esse é o segundo mandamento. Nossa, vovó, eu não sabia disso. Agora eu tô me sentindo muito triste por ter desobedecido a Deus. Não precisa ficar assim, minha querida. Você não sabia disso. Então, está tudo bem. Deus quer que a gente adore somente a Ele e do jeito que Ele é, do jeito que Ele se apresentou para nós, não da forma que achamos que Ele é. E como é que a gente conhece Deus sem ver Ele? Lendo a Bíblia e falando com Ele. A Bíblia e a oração é a forma que conhecemos mais sobre como Deus é. Vovó, eu vou fazer outra escultura então para a senhora. Vou fazer uma flor bem bonita, que eu sei que a senhora gosta muito. Muito bem! Eu amo flores. Eu vou gostar muito do seu presente, minha menina. Vai ficar muito linda, você vai ver. Eu vou fazer com muito capricho. Hoje nós estamos continuando a nossa série nos 10 Mandamentos. Nós começamos há 2 semanas atrás e hoje nós vamos chegar ao nosso segundo mandamento. Eu gostaria de te perguntar uma coisa. Você já percebeu que todos nós estamos em busca da imagem perfeita? O tempo todo nós estamos em busca da imagem perfeita? Que pessoas fazem o possível e o impossível para conseguir um clique perfeito, uma foto perfeita, um clique legal. Por vezes nós vemos pessoas que viajam por milhares de quilômetros, pegam um avião, vão a algum lugar simplesmente para tirar uma bela foto. Ou em outros casos, pessoas que passam horas se preparando, 2, 3 horas fazendo uma maquiagem para ter uma foto bonita, né? Isso é parte da era que nós vivemos, é parte do nosso tempo. Quem não pensa quando vai viajar, pensa num lugar e fala, nossa, onde que eu vou tirar uma foto nesse lugar, né? Aonde que é um lugar legal para tirar uma foto? Nós vivemos em uma era visual, onde literalmente, gente, uma imagem vale mais do que 1000 ou do que milhões de palavras. E é isso que torna o Instagram tão popular. O Instagram não é popular porque o pessoal faz um textão e todo mundo fica lá refletindo, nossa, que bonito. Na verdade, se você postar uma foto, eu já percebi isso. Se você postar só uma foto sua do seu rosto, você tem lá 200 curtidas. Se você coloca uma foto com uma reflexão, 8 pessoas curtem. Ninguém mais gosta de ler. O que faz o Instagram popular são as imagens. São as imagens, as fotos postadas. E não me entenda mal, as fotos são coisas boas. Né, são coisas boas. Com fotos, muitas vezes, nós podemos capturar o que Deus está fazendo nas nossas vidas, nós podemos capturar o momento
Quantas vezes nós não estamos no final do dia e tem um pôr do sol bonito, você fala, deixa eu capturar esse momento. Ou às vezes entre amigos, entre família, você captura aquele momento, aquele instante do que Deus está fazendo. Com fotos também, nós refletimos, nós lembramos as épocas da nossa vida. Eu não sei quantos aqui têm álbuns de fotografia, que você de tempo em tempo vai lá e olha e fala, nossa, olha essa foto, lembra desse dia? Quando você olha a foto, você lembra da situação. Hoje em dia, eu acho que o álbum nosso está virando o Google, né? Que ele aparece lá, este dia, 4 anos atrás. Aí você abre a foto e fala, nossa, olha que legal, esse dia, 4 anos atrás, eu estava lá não sei onde, com não sei quem. E aí você relembra de toda a situação. Fotos, imagens, têm coisas positivas. Mas existem alguns problemas com a nossa obsessão por imagens. Uma delas é que muitas vezes quando nós queremos capturar esse momento com uma foto, nós estamos tão focados em capturar aquele momento, a gente pega o celular, a câmera, o que acontece? Nós esquecemos o momento. Eu não sei se você já experimentou isso. Você está passando talvez a um pôr do sol, ou talvez a uma situação com filhos, com amigos, você fala, cara, eu tenho que capturar esse momento, aí você pega o celular, quando foi, você perdeu o momento. Porque você estava tentando capturar o momento, você não participou da essência daquele momento, porque a foto tinha prioridade. Mas o pior problema é quando uma imagem ela se torna algo de extrema, ou de suma importância, ou de importância final. Muitas vezes nós acabamos por adorar imagens, e acredite, pessoas adoram imagens o tempo todo. Mas o nosso problema em adorar imagem não é algo novo. Nós sempre fomos desesperados por algo visual a qual nós pudéssemos falar, uau, quando nós pudéssemos pegar e falar, isso é demais. Nós sempre esculpimos imagens, o homem sempre fez isso. Muito antes dos nossos smartphones, aqueles que têm iPhones, que facilitam ainda mais, né? O iPhone, você tira a foto com o iPhone, parece que o negócio ali fica mais bonito ainda. Mas muito antes disso, muito antes de existir Instagram, Facebook, mídia social, nós já estávamos buscando por imagens perfeitas. E por que eu estou falando sobre questão de imagens perfeitas? Porque hoje nós olharemos para o 2º mandamento, e nele nós veremos o Senhor falando algo específico sobre imagens, sobre como nós devemos adorá-lo, sobre o que nós devemos fazer, ou melhor, o que nós não devemos fazer para adorá-lo de maneira correta. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, verso 4 a 6, Êxodo, capítulo 20, verso 4 ao 6, para que nós possamos olhar para o 2º mandamento. Eu te convido também a fazer um exercício, se colocar de pé, dar uma espreguiçada, e a gente vai ler junto esse texto, Êxodo 20, 4 a 6. Meus irmãos, se vocês quiserem ligar os ventiladores, vocês que estão no canto, fiquem à vontade, tá? Se tiver calor, fiquem à vontade. Êxodo 20, 4 a 6. Nós temos o texto projetado também. A versão que nós usamos é a NVI. E o texto diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos orar mais uma vez? Senhor, é diante da Tua santa palavra que nós estamos nessa manhã, Pai. E é diante dela que nós colocamos o nosso coração, Pai. Pedindo que o Senhor possa nos ensinar mais um dia, que a Tua palavra possa falar conosco, que o nosso coração possa ser terra fértil, que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, nossos olhos, para que nós possamos ouvir e entender a Tua palavra, Deus. Que o Espírito Santo possa aplicá-la no profundo do nosso coração. Eu peço que o Senhor me use, Deus, como instrumento do Senhor. Eu não tenho capacidade para expor a Tua palavra, porque isso é algo sobrenatural, Pai. Por isso eu peço que esse momento não seja simples um momento de eloquência, de fala, mas que seja um momento de agir do Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, que o Senhor possa estar à vontade no nosso meio, para que nós possamos sair daqui mais próximos do Senhor, Pai, e buscando uma vida que te glorifica mais e mais. Em nome de Cristo, nosso Senhor, é que nós oramos. Amém. Você pode se assentar.
Meus irmãos, talvez você, ao ouvir esse segundo mandamento, você pensa, está tranquilo para mim, eu não tenho problema com essa questão de fazer deuses, de fabricar deuses, eu não tenho problema com essa questão. Agora, eu quero lembrar algo para você, antes de nós aprofundarmos nesse mandamento. E se você não seguir essa grande ideia, você vai perder a visão do todo. A grande ideia é essa: todos nós adoramos alguma coisa. Todos nós adoramos o tempo todo, porque nós fomos criados para adorar a Deus. Seres criados por Deus, somos feitos para dar adoração a Deus. Logo, se eu não estou adorando a Deus, alguma coisa eu estou adorando. Os ateus são adoradores, os hindus são adoradores, os agnósticos são adoradores, e os cristãos, eles são adoradores. Qualquer pessoa viva que está respirando, ela está adorando constantemente, porque é para isso que nós somos feitos. A única diferença, preste atenção, é quem ou o que nós adoramos, e quando e como nós adoramos. A pergunta que nós devemos fazer não é, será que nós adoramos? Não é essa a pergunta certa. A pergunta certa é, a nossa adoração é para Deus, ou a nossa adoração é para algo além de Deus, o que nós chamamos de idolatria. Tem um filósofo cristão chamado Peter Critt, que ele expressou bem essa realidade quando ele disse assim: o contrário do cristianismo não é ateísmo. O contrário do cristianismo não é ateísmo, mas idolatria. O contrário do cristianismo não é ateísmo, mas idolatria. Então, todos nós, você precisa capturar essa imagem, essa verdade, todas as pessoas foram feitas para adorar alguma coisa. Ah, eu não acredito em Deus, você está adorando alguma coisa. Você adora você adora a sua família, você adora o seu trabalho, alguma coisa você está adorando. E como eu falei na semana passada, nós não devemos subestimar a nossa capacidade de fabricar ídolos. E constantemente nós temos que olhar para o nosso coração e falar assim: Senhor, tem outros ídolos no meu coração? No que eu estou colocando a minha esperança? No que eu estou colocando a minha alegria? Onde eu estou procurando identidade? O que está sendo ídolo na minha vida? Então, uma vez que essa verdade está clara, nós podemos aprofundar nesse mandamento. O segundo mandamento, ele deve ser entendido como uma extensão do primeiro mandamento. Ele está na estrutura do primeiro mandamento. Algumas tradições, os luteranos, eles consideram que o primeiro e o segundo mandamento, eles são um só mandamento. No primeiro, nós vimos o quê? Não devemos adorar outros deuses. Não terás outros deuses diante de mim. Portanto, o segundo mandamento é como se fosse um complemento. Não devemos fazer nenhum ídolo de nenhuma espécie e, portanto, não devemos representar estes ou os outros deuses de forma terrena, de forma criada. Então, o primeiro mandamento é contra adorar o Deus errado. O primeiro mandamento é contra adorar o Deus errado. O segundo mandamento é contra adorar a Deus da forma errada. Porque a gente tem que se lembrar que aquele povo havia ficado escravo no Egito por 430 anos. E eles aprenderam muito sobre adoração com os egípcios. Como eu falei, quando nós estamos no meio de uma cultura, nós absorvemos aquilo. E os egípcios tinham suas formas, as suas maneiras de adorar a Deus. Eles certamente haviam adotado práticas pagãs religiosas no seu culto, na sua adoração a Deus. Então, no primeiro mandamento, Deus fala: olha, eu sou o Senhor teu Deus, somente eu, adora a mim. E agora, no segundo, Deus fala: e vocês devem adorar assim. Então, o primeiro e o segundo mandamento, ele vai falar a quem nós adoramos e como nós adoramos. E ambas as coisas são importantes, porque não basta adorar o Deus certo. Nós precisamos adorar o Deus certo, da maneira certa. Nós não podemos adorar a Deus simplesmente da maneira que nós achamos que nós podemos adorar, ou da maneira que nós queremos adorar. O que importa é do jeito que eu estou adorando, não interessa os detalhes. Não, Deus requer uma maneira, um jeito certo de ser adorado. Isso se faz importante nos nossos dias, onde tem muita gente dizendo Deus acima de tudo. Né? Na nossa nação, hoje, que a gente mais vê a gente gritando Deus acima de tudo. E eu não quero entrar em questões políticas, mas a pergunta é: de que Deus essas pessoas estão falando? Quando elas falam Deus acima de tudo, de que Deus elas estão falando? Ah, eu estou falando do Deus dos evangélicos, dos deuses católicos. Ok, mas você conhece esse Deus? Você sabe o que esse Deus requer para adoração? Você sabe sobre a obra dele, sobre a vida dele? Você o adora
realmente ou você simplesmente está usando essa frase para defender interesses políticos e ideológicos? É um Deus dos conservadores? É um Deus mais preocupado com questões morais do que com a questão do profundo do coração do homem? É um Deus que, para ele, o problema maior não é a esquerda ou direita, mas é o pecado no coração do homem? Nós vivemos, meus irmãos, numa nação onde 1 a cada 4 pessoas, 25%, se diz cristãs evangélicas. Cristãs evangélicas, sem tirar os católicos. Então, só de evangélicos são 25% da população. Nós vivemos o que nós podemos chamar de um cristianismo cultural. Ou seja, pessoas que teoricamente se dizem cristãs, dizem acreditar em Jesus, dizem acreditar no Deus da Bíblia, mas que estão adorando a deuses, outros deuses, juntamente com Deus. Estão cometendo idolatria. E muitas vezes a idolatria é justamente política, ideológica, e estão vivendo na escravidão do pecado. Então nós não devemos ter apenas o Deus certo, mas nós devemos ter o Deus certo e adorar do jeito certo. E como a maior parte dos 10 mandamentos, você vai perceber quando a gente for percorrendo os 10 mandamentos, o segundo mandamento ele não é difícil de entender. Em resumo, o segundo mandamento proíbe o povo de Deus de fazer qualquer tipo de imagem esculpida para adoração. E essa ordem para a idolatria, contra a idolatria, ela foi crucial para Israel, para o Antigo Testamento. Quando a gente olha, sempre que o profeta dizia, assim diz o Senhor, você vai sempre observar que na maioria das vezes era porque o povo estava se distanciando de Deus e adorando conforme as outras nações, levantando postes ídolos, e o profeta vinha dizer, lembre-se da aliança do Senhor, lembre que o Senhor falou para nós não termos outros deuses diante dele, e como nós devemos adorar ele. Então, no versículo 4, Deus proíbe o povo de fazer, de fabricar ou de esculpir qualquer tipo de imagem. Deus fala, seja no céu, seja na terra, seja nas águas, seja debaixo da terra. Basicamente, o mandamento indica que tudo que é criado, Deus está falando tudo que é criado, não foi feito para adorar, para ser adorado. Porque essa é uma nossa tendência nossa. Já percebeu a tendência do homem? De adorar as coisas criadas ao invés do Criador? Quantas vezes nós não adoramos a criação de Deus? Apesar de, muitas vezes, nós estarmos numa bela noite e olhar para o céu e falar quanta beleza que tem nessas estrelas, ou no luar, ou ver aquele sol, pôr do sol, que a gente fala, né, é uau, que você faz até uau, e o pessoal até bate palma, né? Bate palma lá e senta, fica assistindo. Quando a gente olha a diversidade da natureza, ou quando a gente mineiro tem a oportunidade de ir para Ubatuba, que é a nossa praia, né, a gente olha o mar e fala, gente, que imensidão, que grandiosidade. Todas essas coisas criadas, elas servem para uma coisa, não para ser adorada, mas para apontar-nos para Deus, para gerar adoração a Deus. Claro, nós devemos cuidar, nós devemos amar, nós não devemos desmerecer a natureza, mas elas não foram feitas para ser adoradas. Então, antes de nós entrarmos em alguns pontos do porquê nós não devemos fazer imagens e adorá-las, eu quero esclarecer 2 pontos importantes sobre esse texto. Primeiro, este segundo mandamento não é de maneira nenhuma uma proibição às artes. Com esse mandamento, Deus não pretende banir a arte, a pintura, o estético, o belo. Gente, o nosso Deus é um Deus criativo. Basta a gente olhar para a natureza, para a criação. Nosso Deus é artístico. A arte nasce de Deus. O belo nasce de Deus. Quando Deus dá ordem para construir, não sei quantos se lembram, o tabernáculo, nós vemos que Deus coloca o seu espírito em 2 homens para que eles tivessem habilidade para fazer obras bonitas, artísticas. A arca tinha querubins, tinha anjo, tinha palmeiras. Deus não se opõe à beleza, esse não é o ponto. O que Deus proíbe é de atribuir a qualquer obra bonita, obra de arte, uma obra, eficácia espiritual. Como se essas obras pudessem nos aproximar de Deus, ou representar, ou estabelecer comunhão entre o homem e Deus. Agora, o segundo ponto, que talvez eu vou gastar um pouco mais de tempo aqui. Esse texto, ele não é base para maldição hereditária. Algumas igrejas usam os versículos 5 e 6 como base, e talvez você já ouviu isso, e você foi doutrinado, ensinado sobre isso.
de que você sofre na sua vida, de que você passa dificuldade porque você tem maldição hereditária na sua vida. E aí você tem que ir lá na igreja 7 semanas para fazer quebra de maldição, porque senão você que aceitou Jesus, isso não vai ser quebrado nunca. Então vamos ler o que o texto diz, o versículo 5 e 6. O texto diz assim: sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seu pai, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Como nós devemos lidar com esse texto? Que à primeira vista parece que Deus está falando, olha, eu vou tratar, sim, os filhos dos homens ímpios e mulheres ímpios, eu vou sim desprezar eles, eu vou sim castigá-los. Como nós devemos olhar para esse texto? Ele não tem nenhuma implicação em relação a maldições geracionais, a feitiços, a opressões demoníacas. Esse texto muito menos significa dizer que uma criança justa, ela será punida injustamente pelos pecados de seus pais ímpios, de maneira nenhuma. E aí a gente recorre para um outro texto, Ezequiel 18, 20, que nós lemos assim, Ezequiel falando, Deus falando através de Ezequiel, do profeta, e fala assim: a alma que peca morrerá, o filho não sofrerá pela iniquidade do pai, nem o pai sofrerá a iniquidade do filho. Meus irmãos, Deus não olha para uma criança justa, e fala assim, olha, fim da linha. Criança, fim da linha. Seu pai e a sua mãe eram ímpios e você vai ter que pagar por isso agora. Isso não tem base aqui. Talvez você carregue esse tipo de ensinamento, ou no fundo você acredita erroneamente que as coisas na sua vida, elas não vão melhor porque você carrega algum tipo de maldição ou de peso por causa da vida ímpia que seus pais levaram. Mas as boas novas do Evangelho é que se alguém está em Cristo, Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, essa pessoa é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. As boas novas do Evangelho é que diante de Deus você não é definido pelo que seus pais, avós ou bisavós fizeram, por heranças familiares, mas pelo que Cristo fez por você. Toda a maldição foi quebrada na cruz. Foi levada na cruz. Não é necessário crente que se arrependeu, que se converteu, fazer campanha de quebra de maldição. Isso não tem base bíblica. Claro que nós sofremos consequências dos erros dos nossos pais, mas não tem essa base bíblica de que é algo espiritual que você precisa quebrar para que a sua vida ande. Nós não temos base bíblica para isso. Uma vez que nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas, temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, o que essa advertência significa? Ela fala a respeito do juízo de Deus sobre aqueles que andam pelos caminhos ímpios de seus pais, de seus avós, de seus bisavós. Veja com atenção, o versículo 5 fala: Deus diz que visitará a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. O que o texto diz é que os filhos que continuam nos pecados de seus pais, eles irão sim sofrer punições dos pecados, assim como os pais. Mas o texto que nós lemos em Ezequiel, ele nos diz que se alguém se converte, se alguém se aparta dos seus pecados, ele não passará pelas punições que os seus pais sofreram. Agora, uma advertência: se você continuar nos pecados de seus pais, esse texto diz que tem punição. Nós precisamos expor a palavra de Deus, ele está falando que tem punição. Você não pode dizer, eu estou fazendo o que meus pais me ensinaram, eu aprendi assim, eu não tenho como fazer diferente. Você não pode justificar a sua desobediência apontando para a sua formação, para a sua cultura, para o seu passado. O texto fala que Deus punirá a geração se ela continuar nos pecados que aprenderam nas gerações anteriores. Esse é o sentido da repreensão. Agora, tem uma beleza muito grande aqui, porque juntamente com a repreensão nós temos uma promessa. Deus mostrará misericórdia a 1000, ou ali no original é a milhares de gerações dos que o amam. E aqui não é uma questão matemática, você ficar assim, eu estou obedecendo a Deus, então, nossa, meu Deus, 1000 gerações depois de mim está garantido. Não é uma questão de fazer conta de matemática. O ponto é que se você ama a Deus e se você se arrepende, Deus derrama graça, e Deus tem mais prazer em demonstrar sua graça do que o seu juízo,
Por isso que ele faz esse contraste, ele castiga de 3 a 4, mas ele abençoa milhares de gerações. A graça de Deus, ela superabunda sobre o juízo. Isso é algo maravilhoso. Então, uma vez que nós temos esclarecido esses 2 pontos, nós vamos voltar para o mandamento em si. E deixa eu sugerir 3 razões pela qual nós não devemos fazer imagens ou representações de Deus. E eu já vou fazendo aqui os pontos e já vou fazendo as aplicações. Tenha atenção. Primeiro, por que nós não devemos tentar fazer imagens de Deus, esculpir Deus? Primeiro, porque Deus é livre. Deus é livre. Ao tentar representar Deus ou adorar como se Ele fosse um objeto, nós comprometemos primeiramente a liberdade de Deus. E nós começamos a desenvolver um relacionamento. Imagina que isso aqui eu faço um ídolo, eu falo aqui vai ser meu Deus. Eu começo a desenvolver um relacionamento de que eu posso carregar Deus para cá, eu posso carregar Deus para lá. E com o tempo, nós vamos começar a pensar que nós podemos controlar Deus. Se eu colocar Deus aqui e oferecer algumas coisas para Ele, oferecer algumas ofertas, alguns rituais, cumprir alguns ritos, Ele vai atender minha oração. Agora, Jesus nos ensinou em João 4 que Deus é espírito. Deus não tem um corpo físico. Se Deus tivesse um corpo físico, Ele teria se apresentado lá no Sinai na forma do corpo, mas Ele não se apresenta assim. Então não cabe a nós tornar visível o Deus invisível. Esse é o primeiro ponto. Qual a aplicação aqui? Não é somente sobre imagens. Tem muito crente e tem muita igreja que se diz evangélica ensinando sobre pegue seu copo d'água ungido, que nós vamos fazer uma oração agora, e com seu copo d'água Deus vai ter um ponto de contato com você e você vai ser abençoado. Ou o lenço ungido, ou a fogueira santa, ou o sal grosso. Aberrações, heresias. E tem muitas pessoas que estão adorando o Deus certo, Deus da Bíblia, da maneira errada. Deus é livre, meus irmãos, nós não podemos manipulá-los com imagens, com objetos. Segundo ponto, porque nós não devemos esculpir imagens, porque a Bíblia nos ensina que nós nos tornamos o que nós adoramos. Deus separa um povo para que eles fossem propriedade exclusiva deles, e a propriedade exclusiva era um tesouro pessoal de Deus, e para que eles fossem representantes de Deus na terra, para refletir a beleza de Deus na terra. Agora, a Bíblia nos fala que quando nós começamos a adorar algo, nós nos tornamos semelhante àquilo. Salmo 115, eu não sei se a gente tem esse texto, 115, de 4 a 6, ele vai dizer o seguinte, salmista falando sobre os ídolos, ele fala assim, os ídolos deles, de prata e de ouro, são feitas por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Olhos, mas não pode ver. Tem ouvidos, mas não pode ouvir. Nariz, mas não pode sentir cheiros. Tem mãos, mas não pode apalpar, tem pés, mas não pode andar, nem emitem som algum com a garganta. Agora o ponto, olha o que o salmista fala, tornam-se como eles aqueles que o fazem e todos os que nele confiam. O que o salmista está falando é que nós nos tornamos igual ao que nós adoramos. Você toma a forma do que você adora. E não é somente de ídolos, de estátua que a gente está falando. Todos nós refletimos o que nós adoramos na vida. E a pergunta é, o que você está refletindo? Afinal, você reflete o que você adora. Você adora aquilo que você confia, aquilo que você busca sentido para a vida. O que as pessoas estão vendo, o que o mundo está vendo que você adora. Que Deus você está refletindo ao mundo. Você já viu quando alguém, eu vou entrar aqui nesse ponto de novo, coloca a sua esperança em uma posição política ou ideológica, ela vai refletir aquilo. A imagem que ela vai passar, ela começa a se expressar naqueles moldes. Do que? Do que ela adora. E como novo Israel de Deus, a igreja, nós somos chamados para refletir, acima de tudo, preste atenção, a glória de Deus. A refletir Jesus Cristo ao mundo. Antes de qualquer visão, antes de qualquer outra coisa, nós somos chamados a refletir Cristo ao mundo. E o terceiro e último ponto, que nós não devemos fazer ídolos, esculpir imagens ou ter ídolos diante de nós, é porque imagens reduzem a grandeza de Deus. Quando eu estava preparando isso, eu pensei, como um pedaço de madeira, como um pedaço de gesso ou de ferro poderiam expressar a grandeza de um Deus que é onipotente, onisciente e onipresente?
Uma imagem não consegue carregar consigo a beleza do Deus Criador, do Deus cristão. E o mais grave, quando nós tentamos transpor a Deus para uma imagem, é que nós tiramos algo essencial do Deus cristão, que é que o nosso Deus ele é relacional. O nosso Deus ele é pessoal. O nosso Deus é um Deus que, segundo a Bíblia, ele se sente, ele sente, ele se move, ele se importa com o mundo. Não é um Deus apático. E uma imagem, ela acaba trazendo a imagem de que o Deus é apático, ele é imóvel, que ele não move em relação ao mundo. Além do mais, você não iria querer relacionar com alguém, ou que alguém se relacionasse com você, e essa pessoa tivesse unicamente uma foto sua, com uma imagem sua, mas sem te conhecer. Essa é a limitação que as imagens elas acabam trazendo do divino. Então nós temos que ter muito cuidado quando nós representamos as coisas de Deus. Qual a aplicação aqui? Que nós também devemos nos guardar contra as imagens mentais que nós fazemos de Deus. E esse é um ponto importante para nós como igreja. Porque às vezes nós projetamos um Deus que é criado segundo o que a nossa mente imagina, que o nosso coração deseja, mas que é totalmente distorcido da palavra de Deus. Uma imagem esculpida na nossa mente. Eu não estou falando que você, por exemplo, não possa imaginar Jesus como bom pastor, porque ele assim é colocado, enquanto você pensa em Jesus, você pensa num pastor cuidando das ovelhas, ok. Eu estou falando sobre algumas vertentes, muitas vezes, dentro da igreja evangélica, que trabalham demais no emocional, que nos faz esculpir muitas vezes um Deus muito emocional. Aprendemos que Deus é o Deus que está correndo atrás da gente o tempo todo, que está te abraçando o tempo todo, pegando no colo. Eu lembro que tinha uma música que falava: Jesus, eu vou vestir sua camisa, eu vou pegar seu chinelo, eu vou lá na cozinha abrir a geladeira para você. E a gente começa a criar um Deus que parece que é um reflexo do que a gente quer. Que a imagem de Deus em nossa mente seja formada através do conhecimento de Deus que nós temos primeiramente na palavra, e não nas nossas experiências, não nos nossos sentidos. Do Deus que se revela na palavra, equilibrando os atributos de Deus, porque sim, nós temos que ter intimidade com Deus. Eu busco intimidade com o Senhor, mas eu também tenho que ter santo temor e reverência diante desse Deus. Não posso achar que ele é simplesmente meu amiguinho, que quando eu estou mal ele vem e me abraça, e depois eu esqueço dele. Isso não é Deus, isso é um Deus que você criou, uma imagem mental de Deus. Então, concluindo, por fim, nós sabemos que, assim como todos os outros mandamentos, meus irmãos, nós não seremos capazes de obedecer um deles, nenhum. Quebramos eles dezenas de vezes no nosso dia. Mas a boa notícia é que Cristo cumpriu perfeitamente esse mandamento. Cristo não somente cumpriu, mas ele é a própria substância desse mandamento. Se no primeiro mandamento, semana passada, vocês se lembram, nós vimos que nós devemos adorar e ouvir a Jesus como nosso Senhor, lembra que nós vimos? No segundo mandamento, nós vemos agora que Jesus é a imagem perfeita de Deus. Jesus é a imagem perfeita de Deus. Certa vez, ali em João 14, os discípulos estão ali partindo para os últimos momentos com Jesus, e Filipe vira para Jesus e fala assim: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Ao que Jesus lhe respondeu: você não me conhece? Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? E Jesus fala: quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra o Pai, mostra-nos o Pai? Meus irmãos, olhar para Cristo era olhar para a face daquele que não podia ser visto no Monte Sinai. Era olhar direto nos olhos de Deus. Jesus fez o que parecia impossível. Ele permitiu que humanos vissem o Deus que não pode ser visto. Esse é o mistério, né, da encarnação, a majestade da encarnação, Deus se fazendo homem. Nós não precisamos mais de imagens, não precisamos de estátuas, não precisamos de ícones. Nós temos a Cristo. Afinal, como Paulo diz em Colossenses 1,15, Cristo é a imagem do Deus invisível. Diante disso, eu te convido a orar e colocar o seu coração diante dele. Enquanto nós passamos para o momento da última canção, nós vamos orando e falando com o Senhor. Coloque seu coração diante de Deus e fale com Ele nessa manhã. Pai Santo, nós te agradecemos porque Cristo é a imagem perfeita.
do Senhor, do Deus invisível. Nós pedimos que toda a distorção que nós possamos fazer do Senhor na nossa mente, criando deuses ou Deus que nós queremos criar a nossa imagem, aquilo que nós achamos que o Senhor deveria ser. Pai, pedimos perdão e nos arrependemos, Pai. Pedimos que o Senhor possa nos fazer olhar para a Tua Palavra e adorar o Senhor segundo a Tua Palavra e na pessoa de Jesus Cristo. Que nós não venhamos a esculpir ídolos, seja de forma física ou mental nos nossos corações, Pai. Nós pedimos assim, agradecemos porque Cristo nos possibilitou e nos possibilita olhar e saber como o Senhor é. Nós te agradecemos porque o Senhor não nos deixou sem testemunho, Deus. Te agradecemos e te louvamos nessa manhã. É em teu nome que nós oramos. Amém.